Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Ibovespa aqui sem nenhuma alteração em relação ao comentário feito ontem, continua abaixo da região ali dos 52 mil pontos e acima dessa faixa de suporte 50 mil a 49.500 pontos. Então segue de forma indefinida no curto prazo. Quando estiver nessa região, torna-se mais difícil operacionalmente em diversos ativos, momento complicado para o índice. PETR4, pregão de hoje também sem muita alteração, apenas gerando um candle ali de indefinição, 0,19% foi a alta do dia, apesar do candle de baixa, abertura acima do preço de fechamento, mas o fato é que o ativo segue ali em cima de um suporte. Se a gente pegar esse suporte pelo gráfico diário, der um zoom menos, a gente observa aqui uma região de 3 fundos anteriores nessa faixa de suporte. Então é um leve suporte para a ação, um suporte aí intermediário, por ser bem antigo. A superação da máxima de hoje, 16,39, representaria aqui no G60 uma formação de um W e, consequentemente, um primeiro sinal de alta, um primeiro sinal de um movimento de subida, onde encontraria resistência importante na faixa de 16,69 a R$ 16,78, principal teto da Petro. Vale 5, candle também de indefinição, alta de 0,58%. O principal teto da ação segue aqui começando em R$ 31,53 e se estendendo principalmente para a casa de R$ 31,80. Tanto na Petro quanto na Vale, o mais interessante seria buscar compra na Petro acima do teto lá, que já foi mencionado, e aqui na Vale acima da região dos R$ 31,80. Buscar planejamento para a ponta compradora. Qualquer compra aqui agora, como por exemplo superação da máxima de hoje, seria ainda contra uma tendência, de forma resumida, contra uma tendência mais para baixo, que segue apontando para o teste efetivo do suporte na faixa de R$ 30,87, abaixo disso R$ 30. Alguns destaques do pregão de hoje, pegando aqui a Loop 11, um destaque positivo, alta de 3,44%. Então, um destaque bem positivo, mas isso tudo acontecendo na última hora de pregão, 3,18% só na última hora de pregão. O ativo subiu. É uma ação que está com a tendência bem definida no curto prazo, onde a gente observa no gráfico semanal ainda prevalecendo uma tendência de baixa, com um teto importante nessa faixa aqui de preço. E por este motivo, se fosse para planejar a compra nesse ativo, um local a partir de um determinado valor que ficaria mais interessante para se planejar compra, seria acima da região dos R$ 17,04. Enfim, acima desse patamar aqui, vem para cima dos R$ 16,80, para cima dos R$ 17,00, e a partir disso, no gráfico diário ou pelo gráfico semanal, buscar entradas aí de curtíssimo a curto prazo. O principal suporte nesse momento para essa ação fica localizado aqui na casa dos R$ 15,47. Sambi 11 foi outro destaque positivo, a ação subiu 2,55%, abriu com forte gap de alta, o fechamento de ontem foi em 13,71, de hoje já abriu em R$ 14,15, então uma diferença percentual aí do fechamento de ontem para a abertura de 3,2%, mas terminou perdendo um pouco de força compradora na zona de resistência que ela abriu acima, dos R$ 14,12. A gente pode ver que aqui tem um fundo, uma região de fundo anterior, aqui também passa ali um determinado fechamento que a ação deu uma pequena parada aqui nessa região antes de continuar a queda. O fato é que temos uma resistência proativa aqui na faixa dos 14,12. Torna-se mais interessante também para a compra de swing trade, planejamento de entrada acima dessa região, ou seja, usando essa região aqui de 14,12 a R$14 como suporte. Ou seja, depois desse movimento de subida, voltou, gerou a sinalização de alta, possibilidade de compra de swing trade. Fora isso, aí teria que optar por um gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, por exemplo, buscando entrada no rompimento da máxima de hoje, que foi um gap, e trabalhando com stop abaixo aqui desse pequeno recuo no G60, ou seja, comprar ali na faixa de 14,17 e colocar um stop aqui na faixa de 13,98, replicando aí o risco dessa operação, o tamanho desse stop, para ter um primeiro objetivo
para essa compra rápida de possível day trade na SAMB 11 a partir do próximo pregão. Destaque negativo foi a PFRM3. PFRM3 queda de 8,15%. A ação pelo gráfico semanal vem numa sequência de topos descendentes, mas também apresentando uma sequência de fundos ascendentes. E o interessante é que depois de movimentos de alta do gráfico semanal, a ação congestiona e toma uma pancada para baixo. Congestiona, toma mais uma pancada para baixo, mais uma congestão, mais uma pancada aqui para baixo. Então, uma característica nesse momento em cima da PFRM3, não trazendo muita oportunidade de compra no momento. Mais interessante fica depois de gerar alguma sinalização de um candle de indefinição na próxima região de suporte, quanto mais baixo tiver, na faixa 16,60, isso para compra contra a tendência para um perfil aí mais arrojado. Então nessa faixa aí 16,60 a 16,40 seria um primeiro ponto e o mais baixo ali em termos de suporte na casa de R$ 15,86. E MCH3 também trouxe uma sinalização negativa porque iniciou um movimento de baixa, tinha dado uma indefinida na tendência, mas retomou sua tendência de baixa na perda desse suporte, um rompimento importante pelo gráfico semanal até a formação de um pivô de baixa, que aumenta a chance desse ativo continuar essa sequência negativa, esse viés de baixa de curto a médio prazo, em busca de uma região de suporte na faixa de R$ 15,74. Abaixo disso, teríamos aí 14,63. Então, primeiramente, 15,74, aí tem número redondo de R$15 e abaixo 14,63 são os três próximos suportes para IMCH3. A resistência já vai ficar aqui para essa região de fundo que foi perdida por volta ali dos R$ 15,50. Essa região de 15,50, primeiro ponto de resistência até a máxima de hoje, que já seria também um desafio para a ação para uma retomada de uma perspectiva um pouco mais favorável, que seria a superação 17,87. E para a gente fechar a LPL4. A LPL4 no pregão de hoje confirmou um topo descendente, depois de ter feito essa subida forte com gap de alta, rompendo forte aqui para cima, esse triângulo simétrico, a ação devolveu tudo, veio para baixo de todo o suporte, inclusive da mínima que ela atingiu, o que é um ponto bem negativo, gera uma correção desse movimento de queda e proporciona agora um topo descendente. Então é um ativo que continua em cima de um patamar importante de suporte, a região aqui por volta de R$ 8,60, por volta de 8,60, então continua em cima desse suporte importante, mas com viés de baixa, com a sinalização negativa, que pode retomar ali uma tendência, pegando aqui principalmente o gráfico mensal, que pode retomar essa movimentação de queda que teve, correção, gerou um candle de indefinição, já perdeu a mínima do mês anterior, então abre a possibilidade de iniciar um movimento de baixa pelo gráfico mensal. Então o ativo confirma isso, mais ainda retornando para baixo de 8,60. Esse topo aqui foi o primeiro sinal de que isso aumenta a chance de acontecer nos próximos pregões, próximas semanas. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.